Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom ter você conosco, sempre prosseguindo em conhecer mais a Cristo através da sua palavra. E nesses encontros do Ponto Central, nós temos algo para você, que vai ser muito útil na sua vida e tenho certeza que o Espírito Santo vai operar no seu coração dia após dia. E hoje eu gostaria de falar com você sobre aumentar o sentido das coisas boas que estão ao nosso redor. Eu gosto muito do texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você deve se lembrar, ele diz assim: finalmente, irmãos e irmãs, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que anda ocupando o seu pensamento? Onde você tem colocado toda a sua atenção? Dependendo desta resposta, você estará mais tranquilo ou mais nervoso, mais feliz ou mais triste. Alguns dias no culto eu li uma história com os irmãos e irmãs da igreja. Eu quero ler de novo porque vale a pena compartilhar com você esta pequena lição que eu também aprendi. Diz assim: um mestre pediu a um jovem que estava triste, mas que colocasse uma mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. Pensa bem, uma mão cheia de sal, um copo de água. Qual é o gosto? Perguntou então aquele mestre ao jovem. Ruim, disse ele. Então aquele mestre sorriu, meio descontraído, e pediu àquele jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago ali perto, e que tinha águas limpas, cristalinas, e jogasse. E assim ele fez. Os dois então caminharam em silêncio em direção a esse lugar, e chegando lá, o jovem jogou o sal no rio, e logo após ele fazer isso, aquele senhor disse: agora bebe um pouco dessa água. Enquanto aquele jovem bebia daquela água, e ele sentiu que a água não estava ruim, estava boa. Então aquele mestre perguntou: qual é o gosto da água? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem, não sinto mais muito gosto do sal, tá boa a água. Então o mestre chegou para aquele jovem, pediu para ele se sentar e ao lado dele pegou em suas mãos e disse assim: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende onde colocamos todo o sentido da nossa vida. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. Você entendeu? Se você concentra seu pensamento nas coisas ruins, nas coisas negativas, e você fica distante de Jesus Cristo, a sua mente vai afunilar só para aquilo, e você vai ver como sua vida será salgada demais. Mas se você ampliar o horizonte das coisas que você vê, você vai ver tantas coisas maravilhosas acontecendo à sua volta, e são nessas coisas maravilhosas à sua volta que você deve aumentar o sentido de cada uma delas. Você vai viver muito melhor. Os problemas são grandes? Geralmente. Mas eu acredito que quando focamos muito nos problemas, quando colocamos toda a nossa atenção nele, muitas vezes ele ganha uma dimensão muito maior do que realmente ele é. E eu me lembro muito do apóstolo Paulo, quando fala para nós colocarmos o sentido de nossa mente nas coisas que são importantes, boas, saudáveis, que trazem esperança,
coisas que alimentam o nosso espírito e nossa alma através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo tinha muito no que pensar. Tinha milhares de coisas e pessoas em sua mente, muitas situações muito difíceis. Mas em tudo isso, ele escolhia em que pensar. A prisão ali era um lugar que poderia trazer muita coisa ruim para ele. Toda a vazão de sentimento negativo, sentimento de dor, de perda. Não é? Às vezes ele poderia pensar no arrependimento em ter se tornado cristão. Afinal de contas, ele tinha tudo para ser um bom funcionário, um bom romano, alguém que poderia fazer, né, da sua vida e uma família grande, cheia de possibilidades. Mas ele decidiu pela pregação do Evangelho e estava ali, naquela situação aparentemente injusta. Talvez a culpa por ter perseguido os cristãos poderia ter passado pela sua mente, esse remorso, esse sentimento ruim, às vezes até matado cristãos, raiva por causa dos falsos irmãos na igreja onde ele vivia, o desgosto de estar na prisão injustamente. Olha quanta coisa ruim poderia ter levado esse homem à amargura total, né, se ele tivesse deixado seus pensamentos focado num copo d'água com uma mão de sal. Mas ele não fez isso. Ele preferiu deixar com que Deus operasse na sua vida e fizesse dele alguém que tinha utilidade, alguém importante, alguém que pudesse servir no reino de Deus. E ele optou por isto. E essa opção fez com que ele ensinasse as suas igrejas a pensarem e fazer aquela faxina mental muito boa que só a água da palavra de Deus é capaz de fazer. Isso é uma coisa muito preciosa que nós devemos aprender. E você sabe que o homem de Deus sempre sabe no que fazer e no que pensar. A mulher de Deus sempre sabe no que fazer e no que pensar. E o Espírito Santo está ali para ajudar a ter uma vida mental e emocional muito saudável. O ponto central é este: aumente o sentido das coisas boas na sua vida e você não mais vai ficar preocupado com as coisas pequenas que nós somos tentados a supervalorizar. Problemas existem? Existem, mas estão aí para nos ensinar algo e nos ensinar a ser bons executores de resolução de problemas. O sabor da dor depende de onde a colocamos. Acredite, muitas são as possibilidades. Nada está definido e nada é o fim de tudo. Você pode sempre ser abençoado pela palavra e pelo poder do Espírito Santo que está na sua vida e na minha vida. Que Jesus sempre faça parte da sua vida e você seja abençoado com paz. Um grande abraço. Que Deus o Pai te abençoe ricamente.